A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você confere aqui conosco, meu caro ouvinte, na Rádio Rio de Janeiro, as propriedades da mediunidade, a gravidade da enfermidade dos processos obsessivos, o conhecimento e entendimento dos valores do espírito e o uso dessa ferramenta bendita que, com Jesus, estabelece um programa de amor, de luz, de renovação, de conhecimento, de amplitude dos horizontes dos valores do espírito, usando adequadamente a faculdade mediúnica. Você que acompanha conosco já sabe, estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, estamos no volume 1, estamos estudando o programa 1, módulo 4, tema 3, que trata das comunidades do plano extrafísico. Havíamos interrompido no programa anterior o item 2 das comunidades espirituais de sofrimento e dor, onde paramos na natureza não revela beleza. Há predomínio de cores fortes e sombrias. Uma espécie de névoa envolve a região. As árvores e os animais são estranhos, diferentes, feios, sem viço. O relevo apresenta aridez e aspereza, sendo que o solo é desprovido de verdor. Não se encontram paisagens harmônicas. Há muitos vales, permeados de cavernas, grutas, abismos e pântanos. As cidades possuem edificações bizarras, com predominância de tons berrantes. As músicas exóticas e irritantes são usuais. Tais comunidades exercem influência direta e contínua sobre os encarnados. Então, essa comunidade sombria de sofrimento e dor é a que se encontra na região mais próxima da crosta terrestre. Portanto, estabelece conúbio, simbiose e afinidade com aqueles que se permitem a viver as suas características desde agora na condição de encarnados. Então fazem as escolhas, fazem os seus propósitos e usos, vícios e excessos, já estabelecendo a formação dessas regiões pela construção do próprio pensamento. Sim, meu caro ouvinte, todas essas regiões próximas da crosta terrestre são resultado da construção do mal que nós exalamos de próprio punho ao escrever no livro da vida as construções nesse sentido de valorizar os excessos, a ilusão, a vida material e esquecer da vida de espírito. Então, o mal é zero na criação. Não é uma região criada, celestial, divina. É o resultado da própria construção do mau uso do livre-arbítrio de todos nós, habitantes na Terra. E dando sequência à apostila, o item 3 trata do umbral. Trata-se de uma zona obscura que se inicia na crosta terrestre, espécie de região purgatorial, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas irresolutas, ignorantes e desesperadas, em graus variáveis. Mas, meu caro ouvinte, o que é realmente o umbral? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. O umbral
é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais, pois o umbral está repleto de desesperados. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e de explorados. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em seu capítulo 12. O autor é o espírito André Luiz. Então, meu caro ouvinte, o umbral é esta região construída pelo mal que fazemos ao usar de maneira incorreta o livre-arbítrio, ao escolhermos os vícios, os maus hábitos, os excessos, a vida materialista numa palavra, fazendo com que as partículas mentais de construção das formas de pensamento contribuam com recursos vibratórios que estabelecem essas afinidades, fazendo com que, na condição de encarnados, já exista uma comunhão com essa região. Portanto, uma região de compensação das condições estabelecidas dos rumos que nós mesmos criamos, fazendo dessa transição uma ocupação espontânea. Apesar da desolação e da desarmonia reinantes, as comunidades constituídas de espíritos sofredores e desarmonizados não se encontram abandonadas. Isso é muito importante nós entendermos, porque apesar de existir essas regiões como construção e consequência das próprias escolhas que estabelecemos em nossas vidas, mesmo assim a espiritualidade superior, por muito amar, por dedicar-se à luz, ao amor e à lei divina, estabelecendo misericórdia para com todos nós, existe a intervenção constante de convite à ressignificação, de libertação, de mudança de propósito, de conduta. Então, muitos espíritos realmente são resgatados dessas regiões, sendo que muitos também não se adequam às colônias, aos mundos de elevação maior, por conta dos hábitos, dos gostos e dos interesses que mantêm. Devotados benfeitores, alguns de alta hierarquia espiritual, ali se encontram em periódicas visitas de auxílio e amparo. Na maioria das vezes, meu caro ouvinte, esses devotados benfeitores não são vistos, mas o mundo espiritual é assim, constituído de dimensões e subplanos, em que o espírito superior acompanha, visita e está presente sem ser visto pelo espírito inferior. Muitos desses benfeitores encontram-se, inclusive, instalados em plenas regiões abismais e umbralinas, em edificações denominadas núcleos ou postos de auxílio, realizando trabalho sacrificial de amor ao próximo. Nós temos estas informações nas obras de André Luiz, quando ele fala, por exemplo, no livro Os Mensageiros,
do Castelo Campo da Paz, em que o diretor Alfredo relata que o castelo encontra-se na região do umbral, média, não tanto afastada da terra e nem tanto próximo, mas o suficiente para necessitar de vários recursos de defesa, e ali instalado estabelece um trabalho de auxílio de recuperação de diversos espíritos necessitados de luz. Como também no livro Ação e Reação, quando André Luiz faz uma excursão aos Alpes suíços, em que relata existir ali um posto avançado de nosso lar, chamado Mansão Paz. Tudo isso, meu caro ouvinte, denota essa participação constante dos amigos do plano superior, que interessam-se em nos auxiliar, por muito amar, por viverem a felicidade de exercer o bem. Então eles suportam essas regiões abismais, essas regiões umbralinas, de partículas deletérias, de vibrações grosseiras, porque realmente possuem em seus corações a vibração da luz, do amor, e querem auxiliar a todos aqueles que assim desejam. Mas para nos permitirmos a esta conquista, nós precisamos realizar essa transformação pessoal, nos ocuparmos verdadeiramente com o bem, de coração, e não somente superficialmente, maquinalmente ou fisicamente, quando estamos presentes a um trabalho, mas não estamos identificados com o propósito, não estamos dispostos a obedecer, a servir, a renunciar e estabelecer, pelo trabalho do bem, esse concurso de amor. A mediunidade é esse recurso que, através das reuniões mediúnicas, nós recebemos esses irmãos necessitados, que pela comunicação, o choque anímico com os médios psicofônicos, têm a oportunidade de acordar, despertar para valores maiores e estabelecer, então, a oportunidade dos irmãos superiores resgatá-los, ampará-los, acolhê-los e colocá-los nas condições das enfermagens do mundo espiritual, para que eles despertem, para que vivam em abundância a luz do amor de Jesus e fazendo assim do trabalho com Cristo a oportunidade de sermos intermediários também dessa luz, meu caro ouvinte. Vamos continuar abordando as comunidades do mundo espiritual já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade à abordagem das diversas regiões existentes no mundo espiritual, as comunidades, de acordo com a evolução de cada um, de acordo com a apropriação vibratória das conquistas, dos valores do espírito, e então as assimilações dentro dessas regiões em função do próprio mérito, das próprias conquistas, o quanto vivemos estabelecendo em nossas vidas recursos de escravização da matéria ou recursos de libertação para o espírito. Então, de acordo com a nossa conduta, com as próprias conquistas, do que exalamos verdadeiramente, do que doamos de nós mesmos, e assim representa a propriedade natural dessas conquistas,
é que vai determinar o nosso lugar após a desencarnação. E dando continuidade à apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, o item 4 fala das comunidades devotadas ao bem. As sociedades beneméritas do além são constituídas de grupos de espíritos ligados entre si por simpatias mútuas ou por interesses comuns. Os seus habitantes apresentam gradação de conhecimento e de moralidade, mas todos demonstram necessidade de auxiliar o próximo, sentimento manifestado de forma inequívoca nos estudos, trabalhos e inúmeras atividades que realizam. Então veja, meu caro ouvinte, que essa comunidade devotada ao bem reúne espíritos, pessoas que estão interessadas em ser úteis, em auxiliar o próximo, em desenvolver o sentimento, que estudam, que se dedicam, que se esforçam e se interessam em viver a mensagem do Evangelho em suas vidas. Tais comunidades estão usualmente localizadas em planos elevados ou em regiões de transição, fronteira, situadas acima do umbral e dos abismos. Contudo, acham-se espalhadas por todos os locais de sofrimento e dor, nos agrupamentos denominados postos de auxílio. Nas obras de André Luiz também vemos a denominação postos avançados. Ali executando atividades de esclarecimento e orientação aos trabalhadores locais e prestando auxílio direto aos espíritos sofredores. Nessas comunidades benfeitoras, as regras da administração têm como base a natural ascendência intelecto-moral dos seus dirigentes. Outras características podem ser assim especificadas: labor intenso em todos os setores. Os habitantes têm livre trânsito nas comunidades similares e nas esferas inferiores, em decorrência do grau de evolução moral e intelectual. Alguns trabalhadores são levados periodicamente a visitar regiões elevadas para estágios de aprendizado. A volitação é locomoção comum, mas também utilizam outros meios de transporte, terrestre e aéreo, operados por máquinas. Mas, se assim preferirem, nada os impede de caminharem com auxílio das pernas e dos pés. A comunicação é realizada por via mental ou pela palavra articulada. As edificações públicas e particulares primam pelo bom gosto, simplicidade e utilidade. Há escolas, ministérios e outros órgãos públicos, centros de estudos e pesquisa, bibliotecas, templos religiosos, setores de lazer e recreação, torres, hospitais, setores de recuperação ou de reequilíbrio, etc. A natureza é rica e bela, contendo colorido e luminosidade próprios, que causa admiração. Há rios, lagos, oceanos, cascatas d'água, montanhas, campos, planícies, planaltos, florestas, bosques, etc. A vegetação, árvores, flores, arbustos, retratam o harmonioso equilíbrio mental dos seus habitantes. Há animais que compartilham a companhia dos homens, sendo por estes estimados, havendo alguns que participam de tarefas beneméritas, quais sejam resgate, vigilância, etc. A influência espiritual aos encarnados e desencarnados é indireta, respeitando-se necessariamente o livre-arbítrio de cada um. Então é exatamente assim, meu caro ouvinte, os espíritos que vão adquirindo a felicidade de servir, de serem úteis, de viver o Evangelho de Jesus em suas vidas,
encontram nessa satisfação de serem úteis, de viverem para o próximo, de despersonalizarem-se para viverem a vida com Jesus em seu evangelho de amor, passam a vibrar intensamente, em luminosidade, e vivem nessas instâncias como resultado dessa própria vibração em suas vidas. E não nos abandonam, estão sempre nos inspirando, são aqueles mentores que vêm no final da reunião mediúnica para traçar diretrizes, para apontar recursos de libertação pelo amor do Evangelho, para nos trazer a mensagem da luz, do plano maior, convidando-nos à ressignificação de valores, convidando-nos a exercer o bem, a construir desde já o reino dos céus dentro de cada um de nós, através dessas ocupações úteis do bem. E é isso que nos faz libertos de todo o mal. É isso que estabelece a comunhão com o Mestre e o seu ideal, que a mediunidade pode estabelecer em nossas vidas com Jesus, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel, o capítulo 158, sob o título Transformação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. E isto significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas, nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo, numa esfera, é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje.
Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, conferindo-nos esse grande horizonte do mundo espiritual, essa particularidade das conquistas próprias, a condição única de cada um de nós, estabelecendo o próprio destino, as próprias características de como vamos nos situar de volta para o plano espiritual, a verdadeira pátria, a verdadeira vida, de onde todos viemos e para onde todos em espírito retornaremos. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.